você certamente já viu um vídeo como esse na internet. Cruza 27 direito, 1269 aposta. Cruza da direita, 1269 aposta, 3273, bom dia. 3558, cruza 27 direita após cruzamento no 269. E o cruzamento 27 direito após o 269. Pois o assunto do vídeo de hoje é Tail Strike. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal Aircore Performance. Mais um vídeo gravado de um quarto de hotel, mas o que importa é o conteúdo. E nós vamos falar hoje sobre Tail Strike. Esse vídeo eu vou dividir em 3 partes. A primeira parte sobre o Tail Strike, o fenômeno em si, quando é que ele acontece, por que ele acontece, quais as causas mais prováveis. A segunda parte nós vamos falar do Tail Skid do Boeing 737, para que ele serve e como é que ele funciona. E a terceira parte, eu vou falar sobre esse Tail Skid, mas as questões de performance relacionadas a ele. Como é que ele dá ganho de performance no pouso e na decolagem. Este último vídeo será exclusivo para membros aqui do canal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dos 3 vídeos. Então já dá o like agora, já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e considera se tornar membro do canal por apenas R$ 7,99 por mês e ter acesso a muito conteúdo exclusivo, entre eles a terceira parte do vídeo de hoje. Sem mais delongas, vamos falar de Tail Strike. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre Tail Strike é que esse fenômeno pode acontecer tanto no pouso quanto na decolagem. Eu vou separar e vou colocar quando ele costuma acontecer na decolagem e quando ele costuma acontecer no pouso. Quais são os fatores preponderantes que levam a esse tipo de situação. Mas vamos definir o Tail Strike primeiro. O que é isso? O Tail Strike ele acontece toda vez que a cauda do avião raspa o chão de forma não intencional. Por que eu quero dizer de forma não intencional? Porque daqui a pouco vem alguém falar sobre um avião que é de trem de pouso convencional, como um DC-3, um avião antigo, em que a cauda está no chão de forma proposital, tem ali ou uma sapata ou até mesmo uma roda, um trem de pouso ali para sustentar isso. Mas então é toda vez que a cauda raspa o chão, existe um tail strike. A cauda do avião entrou em contato com o solo. Vamos falar primeiro da decolagem. Para falar de decolagem, eu quero mostrar para vocês o seguinte. O que acontece quando o avião sai do chão? Como é que ocorre o lift-off, ou seja, o descolamento do avião do chão e ele passa efetivamente a estar no voo? Bem, o avião, para que ele produza sustentação, para que a asa do avião produza sustentação, ela precisa de 2 coisas. Ângulo de ataque e velocidade. A combinação dessas 2 coisas vai gerar a sustentação necessária para o avião voar. Eventualmente, nós podemos ter um avião saindo do chão com maior ângulo de ataque, mas com uma velocidade um pouco mais baixa, ou uma velocidade mais alta e um menor ângulo de ataque. Das 2 formas, ele vai atingir a mesma sustentação necessária para alçar voo. Então, toda decolagem vai ter uma atitude certa para que o avião saia do chão. E diferente de aviões menores, como um Tupi, um Aerobueiro, um Paulistinha, um Cessna, em que quando a gente chega na VR, qualquer toque no manche já faz o avião voar, em aviões de maior porte não é bem assim que funciona. Quando a gente chega na VR, é ali apenas o início de um processo que vai colocar o avião em voo. A velocidade que o avião efetivamente sai do chão é uma velocidade já bem mais alta do que a VR. Deixa eu fazer uma pequena demonstração. Para fazer essa demonstração, a primeira coisa que vocês precisam entender é que o avião, ao longo desse processo, ele precisa ganhar atitude e continuar ganhando velocidade, até que ele vai chegar na velocidade conhecida como VLOF, ou velocidade de lift-off. Essa velocidade é aquela que ele vai efetivamente descolar do chão, e ela tem uma atitude específica. Essa atitude ela vai depender um pouco também do flap, mas vou colocar vários exemplos com o mesmo flap e eu vou mostrar técnicas de rotação diferentes. A maioria dos fabricantes pede que a técnica de rotação, ou seja, o quanto o piloto vai levantar o nariz e dar atitude para o seu avião, seja algo que fique em torno de 2 a 3 graus por segundo. Se for algo muito mais lento do que 2 a 3 graus por segundo, vamos pensar em 1 grau por segundo, por exemplo,
o que vai acontecer é que o avião vai ganhar muita velocidade e não vai levantar o nariz de forma adequada e vai sair do chão muito rápido. Qual é o problema disso? O problema disso é que a gente come muita pista e a pista pode não existir na frente do avião. Por outro lado, o piloto também não pode levantar o nariz de forma muito rápida, por exemplo, 4 ou 5 graus por segundo, porque daí há uma troca de ângulo de ataque e não há uma evolução para frente, o avião não ganha velocidade da forma como deveria. E isso faz com que ele atinja uma atitude muito perigosa, que é aquela que aí sim pode raspar a cauda. Então o medo de raspar a cauda não pode te levar a uma situação que você não troca, não dá atitude para o seu avião e também acaba com a pista. Tem que ficar dentro daquela janela de uma taxa de rotação constante de 2 a 3 graus por segundo para realmente tirar o avião do chão na velocidade certa, na atitude certa e com a pista sobrando na quantidade também adequada. Já que estamos falando de decolagem, eu vou jogar na tela então 4 exemplos diferentes para que a gente possa fazer uma análise com calma disso. Nestes 4 cenários nós temos o mesmo avião, é um Boeing 737-800, decolando exatamente com o mesmo peso e o mesmo flap em todos os 4 cenários que eu vou mostrar. Vamos começar pelo primeiro cenário, que é um cenário normal de decolagem. Nesse cenário normal de decolagem, vocês vão ver que a taxa de rotação ela ocorre de 2 a 3 graus por segundo e o lift-off desse avião acontece com 8 graus de atitude positiva, um ângulo de ataque de 8 graus. A velocidade em que ele sai do chão é de 166 nós. Agora, vamos avaliar os outros aviões. Se por um acaso a taxa de rotação for muito lenta, muito devagar, vocês vão ver que a atitude que o avião sai do chão é de apenas 6,4 graus. E a velocidade é bem mais alta, 175 nós nesse caso. Exatamente aquilo que a gente comentou no começo. O avião ele pode atingir o lift-off dele ou com uma velocidade alta e um ângulo de ataque baixo, ou com um ângulo de ataque alto e a velocidade mais baixa. Mas também não adianta fazer essa rotação de forma muito agressiva. Nesse caso, você vê que a agressividade na rotação fez com que o avião saísse do chão com um ângulo de 9,2 graus e uma velocidade bem baixa, apenas 160 nós. Eu reforço aqui que não adianta ter medo do tail strike e rodar muito devagar, fazendo com que o avião ganhe muita velocidade para sair do chão, pois não haverá pista para isso, ou ter medo do final da pista e rodar o avião de forma muito rápida, fazendo com que ele entre em contato com o chão durante a rotação. Então, nem uma coisa, nem outra. Há que se rodar o avião da forma adequada, 2 a 3 graus por segundo. Rodar o avião de forma muito lenta pode até parecer algo positivo se a gente tiver uma pista muito comprida, mas lembra que o tamanho da pista não é o único problema. Uma vez que a gente sai do chão numa velocidade muito alta, isso também compromete uma outra coisa no avião que na maioria das vezes é esquecida. A gente chama de tire speed. A velocidade do pneu pode ser ultrapassada e pode ter uma explosão no pneu em função da gente não tirar o avião do chão na velocidade certa. Se você já tem o meu livro, você sabe que durante o processo de rotação até estar na atitude de voo, o avião ganha um pouco de velocidade e esse um pouco de velocidade depende de quantos motores ele tem. Um quadrimotor ganha entre 10 e 20 nós e um bimotor ganha entre 15 e 25 nós. 15 e 25 nós não dá rotate, mas ele fica nesta velocidade acima da V2. Muito bem, se por um acaso você está voando um Boeing 737 como exemplo, esse Boeing 737 ele fica cerca de 20 nós acima da V2 após o processo de rotação, quando ele já está na atitude de voo. Isso é uma coisa bem interessante. A gente pode ver se a gente rodou numa taxa de rotação adequada ou não, baseado na velocidade que a gente está após o processo de rotação, quando a gente já está na atitude de voo. Você vai ver aqui nesse exemplo que eu vou mostrar que após rodar o avião e manter a atitude de voo, o avião está com a velocidade 5 nós acima desse bug branco. Esse bug branco é colocado no velocímetro sempre 15 nós acima da V2. E estar 5 nós acima do bug branco é uma ótima jogada. Por quê? Porque quando o avião atinge 400 pés, caso o VNAV esteja engatado, o que acontece é que a V2, que é aquele bug magenta, salta automaticamente para esse ponto e fica mantendo V2 mais 20. É exatamente a velocidade para a qual o Flight Director comanda a atitude do avião para manter esta velocidade.
Se por um acaso, após a rotation, já na atitude de voo, você está numa velocidade mais alta do que V2 mais 20, significa que você rodou muito devagar o avião. Se você por um acaso está numa velocidade mais baixa do que V2 mais 20, significa que você rodou o avião de forma muito agressiva. Então eu vou colocar todos os exemplos juntos na tela agora, para você ver o avião na atitude de voo, qual velocidade eles estão. E eu vou colocar um quarto exemplo. Até agora eu tinha mostrado só 3. Esse quarto ele vai mostrar para vocês um avião rodando, tendo feito o cálculo de performance errado, que isso também é algo muito importante. Aqui o cálculo de performance foi feito errado em 12 toneladas, colocando no software de performance, por exemplo, o valor do Zero Fuel Weight ao invés do valor do peso real de decolagem, esquecendo do montante de combustível que vai a bordo do avião. Então não interessa o quão automático ou qual tipo de ferramenta que a gente utiliza para o cálculo de performance, se tabelas em papel ou se um software super complicado. O problema é que qualquer formato que a gente vai utilizar, seja um arcaico como um papel ou um software todo computadorizado, quando a gente coloca dentro desse software dados errados, a resposta desse software ou dessa tabela também é de valores errados de decolagem. Então eu tenho aqui uma expressão que na informática se usa muito, garbage in, garbage out. Se a gente coloca uma informação que não presta, ele devolve uma informação que também não presta. Nesse caso eu tenho, por exemplo, uma temperatura assumida mais alta do que deveria, ou seja, o avião está com menos potência no motor, vai usar bem mais pista para tirar o avião do chão, e velocidades muito mais baixas do que deveriam, porque o software, no caso aqui que eu utilizei, ele está achando que o avião está bem mais leve e pode sair mais leve do chão. O resultado é que ele demora muito mais do que as outras 3 imagens para atingir a velocidade de rotação, porque ele acelera muito devagar, mesmo a velocidade de rotação sendo um valor numérico mais baixo. E quando o piloto começa a rodar, o avião demora muito a sair do chão, mesmo rodando na taxa de 2 a 3 graus por segundo, comparando aqui com o ângulo de ataque na hora que ele sai do chão, daquele que houve o over rotation, de 9,2 graus neste caso desse exemplo que eu coloquei, mesmo rodando na taxa de 2 a 3 graus por segundo da forma correta. Vamos resumir aqui, quando é que o tail strike acontece na decolagem? São vários cenários, eu coloquei alguns relacionados a erro do piloto. Ou com over rotation, ou seja, o piloto roda muito rápido o seu avião, ou utilizando dados errados de performance de decolagem. Não bater a cauda não significa que a decolagem foi feita de forma adequada. Um under rotation ou slow rotation também é prejudicial à performance e tenha isso na sua cabeça. Outra coisa que pode acontecer. Durante o processo de rotação, uma queda repentina na velocidade em função de uma mudança na direção e intensidade do vento, por exemplo. Isso também leva o avião a precisar de mais atitude para sair do chão e leva a cauda a raspar na decolagem. O que pode acontecer após a gente raspar a cauda na decolagem? Decolamos, saímos do chão, raspamos a cauda. O que é obrigatório fazer? Todas as aeronaves, independente do fabricante, o checklist é muito, muito semelhante. E o que tem de semelhante nisso? Ele diz, não pressurize o avião porque você não sabe a extensão do dano. Por mais que tenha sido uma leve raspada ou uma bela de uma pancada com a cauda no chão, isso pode ter danificado a estrutura que segura a pressurização do avião. A gente chama do pressure bulkhead. Esse pressure bulkhead ele fica lá na cauda, ele segura a pressurização do avião e se ele não conseguir segurar a pressurização, nós temos um problema muito sério que pode levar ao colapso da estrutura da fuselagem e a um acidente muito grave. Nós temos o acidente mais famoso nesse sentido, foi o acidente que com uma única aeronave matou mais pessoas na história da aviação. Foi o JAL 123, o Japan Airlines 123, 1747, que havia tido um tail strike mais de 8 anos antes do acidente. O reparo na cauda foi mal feito e isso levou a um problema futuro 8 anos depois. De qualquer forma, apesar do evento não ter acontecido, o tail strike não ter acontecido na data do acidente, ter acontecido bem antes, o tail strike gerou um dano que depois, por problemas de manutenção, levou ao acidente. E nós temos aqui uma segunda questão.
Não pressurize, e se você não pode pressurizar, muito provavelmente você terá que ou voltar para o aeroporto de origem, ou se o seu aeroporto estiver fechado, ir para algum lugar bem próximo com um avião não pressurizado, para que a manutenção faça o atendimento desse avião e possa eventualmente liberá-lo para um próximo voo sem problema nenhum. Mas é necessário essa inspeção de manutenção antes de um ciclo de pressurização novo. E o tail strike ele acontece somente na decolagem? Não, ele também acontece no pouso. Quando de forma mais específica? É raro o tail strike acontecer no pouso imediatamente no primeiro toque na pista. Pode acontecer, mas não é o que normalmente acontece. O que normalmente acontece no pouso é um bounced landing, ou seja, o avião toca na pista, volta a voar e o piloto eventualmente tenta corrigir esse pouso dando mais atitude para o avião e nesse segundo toque aí sim o toque ocorre com a cauda. Existem outros cenários? Claro que sim. Menos comuns, mas existem. O piloto tirar a potência de um avião a jato em uma altitude muito elevada. O que eu chamo de uma altitude muito elevada? Imagina que você está voando um Cessna, um Paulistinha, ou transicionou desse tipo de avião a pistão para aviação regional a hélice, voando, por exemplo, um turbohélice como um ATR ou então um Embraer Brasília. Esses aviões, quando a gente tira motor, eles ainda têm alguma energia para voar. Não é tão grande quanto o Paulistinha, mas ainda tem alguma energia para voar e eles podem ser levados até o chão sem o problema que o avião a jato tem, que é ele perder energia de forma muito rápida. Perder energia, diga-se aqui, perder velocidade. Quando a gente perde essa velocidade de forma muito rápida, o avião a hélice ainda tem mais uma coisa boa. Você aplica motor e o motor ele está ali com uma resposta muito rápida também, mesmo que você tenha perdido energia. No caso do avião a jato, se você tira a potência do motor, ele tem uma demora na resposta e a gente já falou sobre isso em outro vídeo aqui em cima, vai aparecer em algum canto aqui em cima, dá uma olhada lá. Neste caso, você pedir potência do motor depois que ele já desembalou, o motor demora até 8 segundos para responder. Dependendo da certificação, 8 segundos é o tempo máximo da certificação. Ele pode responder um pouquinho mais rápido, mas de qualquer forma ele é lento, ele demora para responder sim. E aí a gente vai botar o nariz para cima querendo evitar o contato com o chão, o motor não vai entrar, não vai dar essa resposta tão rápida e aí nós temos um pouso com a cauda. Aí é bem mais agressivo do que um tail strike, o avião bate com a cauda no chão logo no primeiro impacto. É uma senhora cacetada e nós temos vários exemplos disso também, apesar de não ser o tipo de tail strike mais comum. O terceiro tail strike do pouso é aquele que eu considero o mais comum deles, que a gente pega bastante gente filmando esse tipo de coisa, especialmente em condições de vento muito forte, vento de rajada, etc. O que acontece? O piloto vem para o pouso, já bem próximo do pouso, ou até mesmo depois do primeiro toque, em função de algum vento de rajada, alguma tesoura de vento, ou de ter pousado um pouco mais longo na pista, o piloto decide arremeter. Quando ele arremete, o que a gente faz? Manete para frente e nariz para cima, para botar o avião para voar. O problema é que o avião já tem bastante energia, se comparado com uma decolagem, que ele está parado, e quando o motor entra, o motor dá 90% dos jatos comerciais fica embaixo da asa. E ele já dá um momento de pitch up toda vez que esse motor acelera. Somado a isso, o fato do piloto ter puxado o nariz para cima, o avião roda por uma atitude muito agressiva, muito mais cedo do que o piloto está acostumado. Não é como na decolagem que isso aconteceu de forma mais tranquila. Aqueles 2 ou 3 graus por segundo aqui vão para o beleléu, o avião realmente põe o nariz para cima de forma bem agressiva. E quando isso acontece, pelo fato de estarmos muito perto do chão, a gente vê a cauda raspando numa arremetida. Então temos todos esses cenários que envolvem tail strike na hora do pouso, temos todos esses cenários que envolvem tail strike na hora da decolagem. Não muda nada, todos eles nós temos o mesmo procedimento a fazer. Uma vez que a gente subiu, a gente não pressuriza o avião. Mas a pergunta que fica é, como a gente sabe que um tail strike aconteceu? Eu não sei de nenhum avião comercial que tenha qualquer tipo de sensor que avise ao piloto do tail strike. Então é algo que nós somos extremamente dependentes lá na frente. Dependentes dos comissários que possam dar alguma informação do tipo sentir algum barulho, sentir alguma vibração, sentir uma pancada, para que os pilotos façam uma avaliação posterior, ou uma informação de quem está de fora, seja de um spotter filmando decolagens e pousos, seja da própria torre, seja de algum outro avião no ponto de espera que assistiu àquela cena. Comunique.
Comunique, porque o piloto, a única chance que ele tem de saber que alguma coisa deu errado lá atrás, que a cauda tocou o chão, é se alguém avisá-lo. Senão, realmente não vai saber. Temos aqui, então, a estrutura de tail strike, quando o tail strike acontece no pouso, quando ele acontece na decolagem e como evitar. Taxas de rotação de 2 a 3 graus por segundo, cuidado no cálculo de performance para ter a potência e as velocidades certas. Na hora do pouso, cuidado para fazer um pouso sem um flare prolongado e, em caso de bounced landing ou arremetida com suavidade na hora de botar o nariz para cima. Lembra que quando a gente aplica motor, o nariz já vai para cima quase sozinho. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o tail skid do Boeing 737 e por que alguns aviões deste modelo têm 2 posições de tail skid. Vou falar sobre tudo isso, mas antes de chegar no próximo vídeo, lembra de dar o like nesse, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, considera se tornar membro para ver o 3º vídeo que vai sair dessa série e compartilhe esse vídeo com os amigos, é muito importante para o crescimento aqui do canal. Aproveita para me seguir lá nas redes sociais. Um abraço para vocês e até a próxima.